Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, para mais uma grande aula. A gente viajando para o passado para conhecer um pouquinho, principalmente sobre a história do Brasil, os grandes acontecimentos. E hoje nós iremos estudar sobre a segunda parte do Brasil Colônia. São várias partes, né? Vamos estudar sobre o ciclo do açúcar. Lembrando que já estudamos a chegada dos portugueses no Brasil, se foi uma descoberta, uma invasão, como foram os primeiros anos dessa colonização. Primeiro, alguns chamam de o ciclo do pau-brasil, onde o Brasil deixa de ser a terra dos papagaios ou de Veracruz para se transformar no Brasil por causa da exploração do pau-brasil, as construções das feitorias que protegiam e também armazenavam o pau-brasil, protegendo das invasões, principalmente francesas, a formação das capitanias hereditárias para poder povoar e explorar o território brasileiro, e também o governador-geral, uma tentativa de estabelecer a colonização portuguesa no Brasil. E assim a gente vai ver o início do ciclo do pau-brasil. Pau-brasil não, do açúcar. Gente, lembrando que o Brasil ainda estava respeitando a linha... Opa, foi demais. Deixa eu voltar. O Brasil estava respeitando a linha ainda do Tratado de Tordesilhas. Eu não consegui escapar. Então o Brasil ainda seguia a linha do Tratado de Tordesilhas. O que acontece? Essa parte aqui, não pertencia. Então essa parte aqui não pertencia ao Brasil. Pertencia a quem? À Espanha. E essa parte aqui pertencia a Portugal, respeitando a linha do Tratado de Tordesilhas. Mas o Brasil não tinha mais as capitanias hereditárias, então essas faixas paralelas não existiam mais. É somente essa parte territorial aqui. E o que acontece? A colonização portuguesa, a princípio, vai se concentrar no litoral brasileiro, no litoral, por causa da sua vegetação, do seu clima e também do relevo. Eu digo relevo, principalmente a questão aqui de São Paulo, que São Paulo adentrou no interior por causa da Serra do Mar, que parecia uma barreira, uma grande muralha que impedia o povo do litoral chegar no interior. Então era uma barreira natural. Aqui no litoral nós temos a Mata Atlântica, então você tem um clima bastante chuvoso e uma vegetação que tem principalmente o solo massapê. Os portugueses descobriram que o solo, o massapê, o clima chuvoso da floresta, da vegetação da Mata Atlântica, e também porque o interior era mais seco, mais quente, eles resolveram se instalar no litoral e ali descobriram que podiam produzir uma riqueza que era muito apreciada pelos europeus, o açúcar. Então a gente vai começar falando do ciclo do açúcar. Gente, por que o açúcar é tão valioso? Os europeus adocicavam seus alimentos, suas bebidas, com mel, com açúcar de beterraba, mas não tinha a mesma potência e o mesmo sabor do que o açúcar da cana-de-açúcar. Eles descobriram a cana-de-açúcar, tanto na África como na Índia, e fez muito sucesso na Europa. E eles pensaram, por que não vamos produzir, principalmente os portugueses, por que não vamos produzir em larga escala a colônia portuguesa aqui no Brasil? Tem um clima, tem a terra ideal para fazer isso. Tem um espaço ideal para fazer isso. Então, gente, dizem que grandes reis europeus, que começaram a produzir açúcar e ganhar muito dinheiro, nos seus banquetes, colocavam uma pequena vasilha no centro do banquete e mostravam que tinha açúcar. Ó, gente, tem um açúcar, da cana-de-açúcar. E o açúcar é muito valioso. Eu sou rico, eu consigo produzir o açúcar. Então, a gente vai ver que o Brasil, no começo do século XVI, vai começar a produzir açúcar em larga escala no litoral brasileiro, por causa do clima e da vegetação. E assim, gente, já começar um processo de povoamento mais bem sucedido, já que as capitanias hereditárias não foram bem sucedidas e agora, com a produção de açúcar, vão atrair milhares de portugueses, principalmente para o litoral nordestino, pegando um pouquinho também do sudeste, mas principalmente ali, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia, até chegando no Espírito Santo e um pedacinho do Rio de Janeiro.
Então, a gente vai ver como a produção de açúcar foi muito bem sucedida no litoral brasileiro. Primeiro, com isso vai nascer o chamado fazendas de engenho. Ai, professor, que imagem é essa? Eu gosto dessas imagens mais históricas, né? De vez em quando eu ponho algumas de IA, umas modernas, ou até reais, mas eu gosto dessas imagens mais históricas. Gente, a fazenda de engenho, então vai ser as grandes construções, instalações, para poder se produzir o quê? O açúcar brasileiro. Você tem a morada dos brancos portugueses, a gente vai ter a senzala, a morada dos negros, mas isso vai ser um capítulo à parte sobre a questão da escravização dos povos negros africanos. Você tem também a fábrica do açúcar, que vou mostrar em cada etapa. Muitas vezes essas fazendas de engenho tinham também uma capela para poder fazer as missas, já que os padres visitavam essas fazendas, e recebeu esse nome de engenho por causa da construção do maquinário essencial para se produzir o açúcar. Então aqui nós temos uma imagem histórica do livro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, e aqui mostra um pouquinho essa fazenda de engenho. A Casa Grande, que realmente era uma mansão, uma casa de 2, 3 andares, a morada dos brancos europeus e dos descendentes europeus, os portugueses, que eram senhores de engenho, recebeu esse nome de senhores de engenho, porque eles eram o dono da fazenda de engenho. Então a gente vê aqui, a Casa Grande, a morada dos brancos, a parte das plantações, os canaviais, onde ficava a cana-de-açúcar, a roça, para poder produzir outros tipos de alimentos. Temos também a moenda, que é a fábrica do açúcar, e a senzala, que vai ser um capítulo à parte, para falar a questão da escravização dos negros africanos, que também teve momentos de escravização de povos indígenas, mas principalmente pelos bandeirantes portugueses, paulistas, quer dizer, os bandeirantes paulistas. Mas aqui utilizou, a princípio, a escravidão indígena, mas em grande parte da história a escravidão negra africana. Vou conhecer então essa fábrica, o processo. Depois que você planta a cana-de-açúcar, e depois que espera alguns meses para poder fazer o período de corte, que é a colheita, é levado para a moenda. Todo mundo aqui já tomou caldo de cana nas feiras, uma delícia tomar aqui caldo de cana, e vocês percebem que tem um triturador. Você pega a cana, que é um bastão, e quando passa pelo triturador, ele solta o caldo. A moenda fazia o mesmo processo. Triturava a cana para poder extrair o caldo, mas isso em larga escala. Essa tecnologia, sim, uma tecnologia muito apreciada, bastante desenvolvida para a época, foi feita pelos holandeses. E assim os holandeses vendiam esse maquinário em troca, principalmente de açúcar. Os holandeses eram os principais compradores de açúcar do Brasil e vendiam e espalhavam para o mercado europeu. Então, quem financiou boa parte do projeto do açúcar foram os holandeses. Então, gente, olha só. Então você tem a moenda que triturava a cana para poder extrair o caldo. E muitas vezes usando tração animal, de bois e até cavalos, para poder fazer esse trabalho diário. Levar o dia todo, os cavalos eram presos à parte da moenda e ficavam girando. Lógico, a chicote ou a comida para atrair os bois ficar rodando, e assim iam triturando a cana. A moenda, gente, é extremamente perigosa, muita gente acabava sendo absorvida, perdia dedos, braços ou até a vida. Você está triturando a cana-de-açúcar e de repente te puxava, você ficar preso e podia até perder a vida. Essa moenda também tinha moedas menores que poderiam ser feitas com tração de negros escravizados. Ao invés de você fazer uma grande moenda, as grandes fazendas de engenho usavam animais, mas também tinha tração de negros escravizados para ficar girando e triturando a cana-de-açúcar. Também poderia utilizar a força do vento, os moinhos de vento, existiam no Brasil, mas em pequena escala, e também os moinhos de água. No Brasil, utilizou-se principalmente moinhos de água ou a tração de animais. Então a gente vai encontrar esses dois tipos de moendas mais predominantes no Brasil. Mas tinha moinhos menores, com a tração de negros escravizados, e moinhos de vento também, dependendo do local. Depois que o açúcar era triturado, que você tem o líquido,
Aqui temos um moinho de água, estão vendo? Um moinho de água. Depois que ele é triturado na moenda, ele é levado para as caldeiras. E lá, gente, o líquido vai engrossar e vai virar um melaço. Então, as caldeiras, você colocava o líquido na panela, cozinhava, para ficar bem grosso e virar um melaço. E com esse melaço, ele é despejado na casa de purgar, onde era colocado em cones, esse melaço, que ia ficar pingando, retirando todo o líquido, e o que ia sobrar? Os pães de açúcar. Os pães de açúcar em formato de cone. Por isso que aquele morro que fica no Rio de Janeiro, o famoso pão de açúcar, que é como se fosse um cone para cima, ele mostra ali que ele ganhou esse nome por causa do formato dos pães de açúcar que nasceram nas fazendas de engenho. Tá vendo aqui, ó? O cone. Estão vendo? Observando? E aqui, gente, eles são colocados em caixotes, protegidos com folhas de bananeira, para não estragar o açúcar, e vendido lá para os holandeses que iam espalhar para o mercado europeu. Aqui você tinha tanto o açúcar branco como o açúcar mascavo. Aqui, ó. Então eles ficavam pingando, certo, do líquido, para ficar os pães de açúcar, depois eram triturados para fazer a farinha do açúcar. Então, todo esse processo, você tem a utilização de negros escravizados, fazer o plantio e a colheita, depois levado para a moenda, para tirar o líquido, depois você tem a caldeira para engrossar, e assim você despejava na casa de purgar para poder purificar, para ter os pães de açúcar, depois em caixotes para serem vendidos para a Europa. Gente, então vamos lá. Eu vou emendar aqui, peraí, com a questão da escravidão, antes de falar dos exercícios. O que acontece? A mão de obra que é utilizada aqui foi a mão de obra negra escravizada. Vocês estão vendo que o tráfico vai fazer uma fortuna, vai dar muito dinheiro, porque os negros que vieram para cá eram sequestrados e trazidos para várias partes do Brasil, tanto da Guiné, tanto da Angola, como também de Moçambique, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O que acontece? Os europeus que estabeleceram essa escravidão negra no Brasil, eles ganharam muito dinheiro. Ingleses, portugueses, espanhóis, holandeses, foram se transformar em traficantes de escravos, verdadeiros traficantes de escravos. Cidades na Inglaterra, como Manchester e Liverpool, vão se especializar. Manchester produzindo barcos e Liverpool porto. E assim, esses traficantes financiavam o sequestro desses negros. Portugal então vai ter grandes traficantes de escravos durante mais de 300 anos. Usaram-se várias justificativas terríveis para poder escravizar os negros africanos. Mas, professor, escravidão sempre existiu? Sim. Desde as primeiras civilizações da Era Antiga. As civilizações antigas escravizavam por vários fatores. Inimigos de guerra, de grupos rivais, pessoas endividadas, que não conseguiam pagar tributos para o imperador ou para o rei, ou também criminosos, bandidos e ladrões. Mas a escravidão negra da era moderna teve uma justificativa dizendo que os negros eram inferiores e deveriam ser civilizados. Inclusive, teve um frei italiano que ficou conhecido porque ele tentou trazer uma justificativa religiosa, dizendo que na Bíblia, quando existiu a Arca de Noé, então conhece a história de Noé, quando Noé conta a história bíblica, né, que plantou uvas, e dali fez um vinho, e foi tomar o suco da uva, o vinho, acabou embebedando, e ficou pelado na praia. E o seu filho mais novo ficou rindo dele. E os seus dois irmãos mais velhos, os irmãos desse filho ficou rindo, os dois filhos de Noé, vestiram a roupa de Noé, e Noé acabou condenando seu filho mais novo para a escravidão. Você vai ser escravo dos seus dois irmãos, eternamente. E quando Noé, antes de morrer, dividiu a terra para os seus 3 filhos, como herança. Um ficou com a região onde hoje é da Palestina, dos hebreus, outra com o Oriente Médio e outro com o norte da África. E assim esse frei disse que os africanos
deveriam ser escravizados pelos europeus, porque isso era bíblico. Olha que confusão. Isso foi uma ideia de um religioso, não foi da igreja, foi de um religioso que criou essa ideia, mas os traficantes compraram essa ideia para poder justificar a escravidão negra. Dizer que eles eram inferiores, precisavam ser civilizados e também era uma questão bíblica. Quer dizer, buscavam uma justificativa para poder escravizar os negros em larga escala. E o que acontece? O sequestro era promovido pelos europeus, onde grupos rivais, em todos os territórios, em todos os continentes, sempre existiram grupos rivais, e assim os europeus levavam mercadorias, principalmente armas obsoletas dos europeus, mas muito valorizada por alguns povos africanos, que pegavam essas armas para poder sequestrar grupos rivais e venderem para os europeus. Então, o sequestro no continente africano era feito por negros, grupos rivais, e eram vendidos para os portugueses, que aí faziam o transporte, gente, no navio negreiro, em condições terríveis. Levavam-se mais de 200 negros nos porões do navio negreiro. Dizem que pelo menos 10, 15% morriam de fome, de doença, por causa do calor. Alguns eram chicoteados, torturados, para servir de lição, para que os outros não se rebelassem. Depois de um mês de viagem, dizem que essa rota do navio negreiro, muitos tubarões seguiam, porque todo dia tinha um corpo que era lançado para o mar, e os tubarões comiam. E depois de um mês de viagem, eles chegavam nos portos do Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco ou Salvador, e lá eram vendidos como leilões de animais. Esses negros, muitas vezes, passavam-se um óleo especial, um óleo de baleia, para esconder as feridas, e lá eram vistoriados, examinados por possíveis compradores, principalmente fazendeiros, senhores de engenho, e eram levados para as fazendas. E ali, gente, um processo de desumanização, eram tratados como mercadorias, como animais, eram oprimidos, misturados com grupos de etnias, de línguas diferentes, para dificultar a comunicação. Então, a opressão, a tortura, era frequente, para deixar eles assustados, para não tentar se rebelar contra o trabalho, principalmente dos senhores de engenho, e também da época da mineração, que vai ser um capítulo à parte. E essa tortura podia ser um chicoteamento, presos nessa barra de madeira aqui, ó, nessa barra de madeira. Ficava o dia todo assim, e quando era solto, mal conseguiam andar. Alguns, para não poder falar demais, perdiam até a língua, ou colocavam bolas bem grandes na boca, onde não conseguiam falar. Colheiras. Então, houve vários tipos de opressão e castigo para tentar, simplesmente, acabar com qualquer tipo de revolta. A gente vai ver em próximos capítulos que muitos fugiam, vão criar os quilombos para poder simplesmente sobreviver a toda essa humilhação que eles passaram. Ok? Vou resolver algumas questões sobre esse ciclo do açúcar. Questão 1. Vamos lá. O sistema de exploração colonial, implementado em larga escala no Nordeste brasileiro, a partir do século XVI, foi fundamental para a consolidação do domínio português na América. Esse modelo econômico, conhecido como plantation, baseava-se no conjunto de pilares que permitiam a produção em massa para o mercado europeu. Com base na organização econômica, o ciclo do açúcar, assina a alternativa que descreve corretamente a base desse sistema. A. Foi uma pequena propriedade, policultura, várias culturas e trabalho assalariado. Não. A grande propriedade, a monocultura e a mão de obra escravizada. Calma aí, vamos ver as outras. O regime de parceria, produção industrial e produção de consumo interno. D. A exploração cooperativa, a diversidade técnica e a mão de obra livre. Gente, está muito na cara que é a letra B. As grandes fazendas de engenho, a grande propriedade. Monocultura. Por que monocultura? Somente um tipo de produção, mesmo tendo uma rocinha com outros tipos de alimentos, mas somente um tipo de produção, a cana-de-açúcar, utilizando a mão de obra negra escravizada. Isso foi chamado de plantation. Ok? Então a letra B de bola.
2. O sistema de exploração colonial, implementado em larga escala no Nordeste brasileiro, a partir do século XVI, foi fundamental para a consolidação do domínio português na América. Esse modelo econômico é conhecido como plantation. Acabei colocando a mesma. Acho que vou ter questão errada, gente. Então ficou só essa mesmo. Ok? Infelizmente ficou essa questão. Ok? Gente, então para finalizar essa aula. É para ser outra questão. Para finalizar essa aula, então esse ciclo do açúcar vai perdurar por todo o século XVI. A gente vai ver que vai começar a enfraquecer depois da unificação ibérica, onde a Espanha vai dominar o Brasil vai perder o investimento holandês, os holandeses vão tentar invadir o Brasil, mas isso é tema da próxima aula, que vai levar ao enfraquecimento do ciclo do açúcar, início do século XVII. E assim a gente vai ter um novo ciclo, que vai ser o ciclo do ouro, formado pelos bandeirantes. Espero ter gostado, até a próxima. Obrigadão, gente. Vou continuar estudando. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.